Sob o vasto manto estrelado do antigo Oriente Médio, um homem chamado Ezequiel caminhava solitário, perdido em pensamentos profundos. O silêncio do deserto era apenas ocasionalmente interrompido pelo distante uivo de um lobo ou pelo sussurro do vento contra as dunas. Esse vento, carregado de segredos, trazia consigo os murmúrios de profecias antigas e futuras. De repente, uma rajada mais forte atingiu Ezequiel, quase o derrubando, e uma tempestade de areia se formou ao seu redor. O que antes era uma paisagem tranquila, agora se transformava em um redemoinho de confusão e mistério. Em meio ao turbilhão, figuras se formavam e desapareciam rapidamente, como se o próprio deserto tentasse contar uma história. Aos poucos, essas imagens começaram a ganhar clareza. Ezequiel viu vastos exércitos, bandeiras tremulando e armaduras brilhando sob o sol escaldante. Ele reconheceu os emblemas de diversas nações, algumas conhecidas e outras que jamais vira antes. Eram milhares, talvez milhões, todos marchando com um propósito unificado. No centro dessa imensa coalizão, uma figura imponente emergiu, destacando-se dos demais. Era um líder, alguém de poder e carisma, conduzindo esse formidável exército em uma missão de conquista. Seu nome era sussurrado pelo vento: Gog. A presença dele era tão avassaladora que Ezequiel sentiu um calafrio, mesmo sob o calor intenso do deserto. Gog, proveniente da terra de Magog ao norte, tinha olhos que brilhavam com uma ambição insaciável. Ele não marchava apenas por riquezas ou territórios. Havia algo mais profundo, um desejo de provar sua supremacia, de desafiar o próprio Deus de Israel. Seu exército, uma mistura de nações, compartilhava de sua confiança e fervor. À medida que os exércitos avançavam, os céus começaram a se transformar. O azul claro do dia cedeu espaço a tons mais escuros, como se a própria criação reconhecesse o peso daquele momento. Ezequiel, em sua visão, ouviu os gritos de guerra, os cantos e as orações. O deserto, antes silencioso, agora ecoava com o som do destino de uma nação. Ao redor de Ezequiel, as areias começaram a se mover novamente, mostrando-lhe a terra prometida a Israel. Ele viu seus vales verdejantes, suas cidades fortificadas e seus templos sagrados, mas também percebeu o temor nos olhos de seu povo, a incerteza diante da ameaça que se aproximava. No entanto, em meio ao medo, também havia esperança. Em várias cidades, pessoas se reuniam em oração, clamando pela proteção divina. Eles lembravam das antigas promessas feitas a seus ancestrais e se apegavam à fé de que, mesmo diante de tamanha adversidade, Deus estaria com eles. As nuvens acima de Ezequiel começaram a se agitar, formando imagens de batalhas épicas. Ele viu anjos e seres celestiais preparando-se para o confronto, enquanto os céus e a terra pareciam estar à beira de uma colisão. Era evidente que a marcha de Gog não era uma simples guerra terrestre, mas um confronto espiritual de proporções cósmicas. Em sua visão, Ezequiel foi transportado para as muralhas de Jerusalém. Ele sentiu o chão tremendo com a aproximação do exército de Gog e ouviu os gritos dos guardas alertando sobre a iminente invasão. As famílias corriam para se proteger, enquanto os soldados se preparavam para defender sua terra e seu povo. De repente, uma voz potente e celestial ecoou pelo deserto, fazendo o coração de Ezequiel palpitar. Era uma voz que ele reconhecia, a voz do Deus de Israel. Ela falava de justiça, promessa e redenção. E enquanto falava, o mundo ao redor parecia parar, aguardando com expectativa. Deus revelou a Ezequiel que Gog, com toda sua arrogância e poder, era apenas um peão em um plano divino muito maior. Ele seria usado como um instrumento de julgamento, mas também de salvação. O desafio de Gog não ficaria sem resposta. Ezequiel viu então anjos descendo dos céus, preparados para a batalha. Eles carregavam armas de luz e vestiam armaduras resplandecentes. A visão era tão majestosa e assustadora que o próprio exército de Gog parou, olhando para o céu com temor e admiração. Contudo, Gog, em sua infinita soberba, ordenou que seus soldados avançassem. Ele acreditava que com seu vasto exército poderia desafiar até mesmo os céus. E assim, sob seu comando, a batalha começou.
e a terra se tornou um campo de confronto entre o divino e o mortal. A fúria da batalha era indescritível. A terra tremia, os céus rugiam e a atmosfera estava carregada de tensão. Em meio ao caos, Ezequiel observava, maravilhado e aterrorizado, o desenrolar do destino de seu povo. Porém, no ápice do confronto, quando tudo parecia perdido para Israel, uma luz brilhante surgiu do céu. Era tão intensa que cegou o exército invasor, lançando muitos ao chão. Ezequiel percebeu que essa não era uma luz comum, mas a manifestação do próprio poder divino. Gog, tentando se proteger da luz, olhou para o céu e viu algo que jamais esperava: a mão de Deus se movendo contra ele. Em um momento de clareza, ele percebeu que havia subestimado o Deus de Israel e que sua derrota era iminente. O deserto, que antes ressoava com gritos de guerra, agora estava silencioso. O exército de Gog jazia derrotado e a terra de Israel estava salva. A luz divina que havia descido dos céus agora envolvia tudo, trazendo paz e cura. Ezequiel, em profunda reverência, ajoelhou-se no chão arenoso. Ele havia testemunhado o poder inigualável de Deus e entendido que mesmo nas horas mais sombrias, a esperança nunca se apaga. Com a visão chegando ao fim, Ezequiel foi deixado com uma mensagem para seu povo: Deus sempre protegerá Israel, e aqueles que se levantarem contra ele encontrarão seu destino nas areias do tempo. Com Israel momentaneamente em segurança e o deserto retornando à sua calmaria habitual, Ezequiel sentia o peso da visão ainda pulsando em suas veias. O contraste entre a serenidade atual e a tempestade anterior era gritante. No entanto, ele sabia que a visão não havia terminado. O meio da história estava apenas começando a se desenrolar diante de seus olhos. O profeta viu os líderes das nações circunvizinhas observando os eventos recentes com uma mistura de espanto e cobiça. Embora muitos tivessem testemunhado o poder de Deus, seus corações estavam mais inclinados ao oportunismo do que à reverência. Eles murmuravam entre si, debatendo como poderiam se beneficiar da situação. Enquanto as discussões se intensificavam, uma aliança sombria começava a se formar entre essas nações. Decididos a aproveitar a percepção de vulnerabilidade de Israel após o confronto com Gog, esses líderes começaram a tramar uma nova invasão, mais sutil e traiçoeira do que a anterior. Ezequiel assistiu, com um nó no estômago, a agentes dessas nações entrando secretamente em Israel. Espalhavam boatos, semeavam discórdia e tentavam corromper líderes locais. Seu objetivo era enfraquecer Israel por dentro, tornando-o mais suscetível a uma conquista. O deserto refletia essa nova ameaça, transformando-se em um labirinto de sombras e miragens. Em cada esquina, Ezequiel via traições e complôs se desenrolando. A sensação era de um suspense sufocante, uma calma antes de uma nova tempestade. No entanto, entre as sombras, surgiu um raio de esperança. Homens e mulheres justos, verdadeiros patriotas de Israel, começaram a se levantar contra a influência estrangeira. Eles formaram uma rede de informantes dedicados a expor e combater a corrupção que se alastrava. Enquanto essa resistência secreta crescia, a presença divina novamente se fez sentir. Ezequiel viu um anjo, brilhando com uma luz suave e constante, guiando e protegendo esses defensores da verdade. Era uma batalha diferente daquela contra Gog, menos visível, mas igualmente crucial. As tentativas de corrupção começaram a ser reveladas uma após a outra. Traições foram expostas, espiões foram capturados e os planos sombrios das nações circunvizinhas vieram à luz. A determinação de Israel em manter sua integridade era palpável e a nação começava a se unir novamente. Os líderes estrangeiros, vendo seus planos frustrados, tornaram-se cada vez mais desesperados. Eles decidiram lançar uma ofensiva direta, reunindo seus exércitos para uma invasão massiva. Ezequiel viu nas areias movediças do deserto legiões se preparando para a guerra, determinadas a conquistar Israel a qualquer custo. Mas Israel, tendo aprendido com a ameaça anterior, não estava despreparado. Ezequiel viu guerreiros de todas as idades se unindo, treinando e se preparando para defender sua terra. Havia uma determinação em seus olhos, uma chama que não seria facilmente extinta. Os tambores de guerra começaram a soar novamente, e o profeta sentiu o chão vibrar sob seus pés. As nações circunvizinhas marchavam em formação,
com armas em punho e gritos de guerra preenchendo o ar. O horizonte estava tingido de poeira e medo. Na fronteira de Israel, os defensores se posicionavam, escudos erguidos, prontos para enfrentar o inimigo. O céu, antes tranquilo, agora estava repleto de nuvens escuras, refletindo a tensão no chão abaixo. Os primeiros golpes foram brutais. As forças invasoras, aproveitando sua superioridade numérica, pressionaram Israel. Ezequiel viu cidades sendo sitiadas, campos incendiados e rios tingidos de vermelho. Era um retrato de devastação. No entanto, em meio ao caos, milagres começaram a ocorrer. Onde os defensores de Israel estavam em desvantagem, intervenções divinas equilibravam a balança. Chuvas súbitas inundavam campos de batalha, tempestades de areia cegavam o inimigo e, em algumas ocasiões, anjos eram vistos lutando ao lado dos guerreiros de Israel. As notícias desses milagres se espalhavam como fogo e o moral de Israel aumentava. As cidades sitiadas encontravam forças para resistir e os guerreiros lutavam com renovada determinação. A fé estava se provando ser a arma mais poderosa de todas. O deserto, que antes refletia somente desespero, agora mostrava cenas de heroísmo e fé inabalável. Ezequiel observou com lágrimas nos olhos o povo de Israel defendendo sua terra com uma paixão ardente. Ainda assim, o desafio era monumental. A aliança das nações invasoras era vasta e a cada dia trazia novos desafios para Israel. O profeta se perguntava como essa batalha terminaria, qual seria o destino de sua amada nação. Enquanto a guerra continuava, Ezequiel foi novamente transportado para o alto, de onde podia ver toda a extensão do conflito. A terra prometida estava cercada por inimigos, mas um brilho divino a envolvia, protegendo-a da destruição total. O profeta percebeu que esta batalha não era apenas sobre território ou poder, mas sobre a fé de um povo e sua relação com Deus. Era uma luta entre a luz e a escuridão, entre a esperança e o desespero. Com essa compreensão, Ezequiel se preparou para a visão final, esperando ver o desfecho dessa história épica. A tensão no ar era palpável, e o destino de Israel pendia na balança. No cerne da batalha, onde o clamor dos guerreiros e o estrondo das armas eram mais ensurdecedores, uma mudança sutil começou a ocorrer. Os guerreiros de Israel, embora cansados e feridos, começaram a entoar um cântico antigo, uma prece que ressoava pelas colinas e vales, unindo suas vozes em um coro poderoso. Este cântico, uma súplica pela intervenção divina, tornou-se um mantra, fortalecendo os corações daqueles que lutavam pela terra prometida. E à medida que a melodia crescia, um vento misterioso começou a soprar, dissipando a poeira e as trevas que cobriam o campo de batalha. As nuvens escuras no céu começaram a se desfazer, e raios de sol penetrantes iluminaram o campo, revelando o verdadeiro panorama da batalha. O exército invasor, ao se deparar com essa luz divina, hesitou, o medo se infiltrando em seus corações. Ezequiel, ainda observando de sua perspectiva elevada, testemunhou o que parecia ser uma segunda intervenção divina. Do céu, um fogo ardente começou a descer, não para destruir, mas para purificar. Aqueles entre os invasores que carregavam intenções malignas foram consumidos, enquanto justos e inocentes foram poupados. Os líderes das nações circunvizinhas, vendo a manifestação divina e reconhecendo o poder superior ao qual estavam submetidos, ordenaram a retirada. Um a um, os exércitos começaram a recuar, deixando para trás um Israel mais forte e unido do que nunca. O campo de batalha, uma vez marcado pelo caos e destruição, agora se transformava em um lugar de celebração e gratidão. Os guerreiros de Israel, embora exaustos, erguiam suas mãos em agradecimento, reconhecendo a mão protetora de Deus em sua vitória. Ezequiel sentiu um calor envolvente, uma sensação de paz e harmonia que contrastava fortemente com as visões anteriores. Ele viu as famílias se reunindo, os feridos sendo curados e as cidades de Israel se reconstruindo com vigor renovado. No entanto, a vitória não era apenas militar. Israel havia também triunfado espiritualmente. Templos foram reconstruídos e a fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó foi reavivada. A nação, tendo enfrentado a adversidade, agora se voltava para seu propósito divino com determinação renovada. As nações ao redor, ao testemunhar o milagre que se desenrolou em Israel,
começaram a enviar embaixadores, não para guerrear, mas para aprender. Queriam entender a fonte de tal poder e graça, e muitos foram tocados pela verdade e luz do Deus de Israel. Ezequiel, com sua visão chegando ao fim, encontrou-se novamente no deserto tranquilo. No entanto, as areias agora carregavam as memórias das batalhas travadas e das lições aprendidas. Ele sabia que deveria compartilhar sua visão com seu povo, para que nunca esquecessem o amor e proteção divinos. Retornando à sua cidade, o profeta reuniu os anciãos e líderes, narrando-lhes tudo o que vira. Suas palavras, carregadas de emoção e sinceridade, tocaram profundamente os corações daqueles que ouviram. As visões de Ezequiel foram registradas, não apenas como um lembrete do poder divino, mas também como um guia para as futuras gerações. A mensagem era clara. Mesmo nas horas mais escuras, quando tudo parece perdido, a fé e a confiança em Deus podem trazer redenção e vitória. Anos se passaram, e a história das batalhas e milagres se tornou uma lenda, passada de geração em geração. Mas para Ezequiel, aquelas visões nunca desvaneceram. Elas permaneceram vivas em seu coração até seus últimos dias. O legado do profeta viveu muito além de sua vida terrena. Suas profecias, registradas com cuidado, serviram como faróis de esperança para Israel em tempos de desespero e como lembretes da eterna aliança entre Deus e seu povo. O deserto, uma vez palco de batalhas épicas e intervenções divinas, voltou à sua calma usual. Mas para aqueles que sabiam olhar, as areias ainda contavam histórias de coragem, fé e, acima de tudo, de um amor inquebrável entre o Criador e sua criação. E assim, a saga de Israel, interligada com a visão de Ezequiel, tornou-se uma eterna narrativa de luta, sacrifício e redenção. Uma história que continuaria a inspirar e guiar o povo de Deus através dos séculos. A promessa divina, reafirmada através das visões de Ezequiel, permaneceu firme. Deus sempre estará com seu povo, guiando, protegendo e amando, não importa quão obscuras as circunstâncias possam parecer. E em meio às estrelas do vasto céu desértico, uma luz brilhava mais forte, simbolizando a eterna aliança e o amor que nunca falha. Um lembrete de que, mesmo nas passagens mais obscuras da Bíblia, a luz de Deus sempre encontrará uma maneira de brilhar. Ezequiel, mesmo tendo deixado o mundo físico, permaneceu uma figura icônica, um testemunho da relação profunda entre Deus e o homem. Sua história, contada e recontada, tornou-se um farol para todos aqueles que buscam entender os mistérios da fé. No final, a mensagem era simples, mas profundamente poderosa. Em meio à escuridão, à adversidade e ao caos, a fé e a confiança no divino podem iluminar o caminho, trazendo esperança, redenção e, acima de tudo, amor.